Olá pessoal, tudo bem? Matemática Sem Cola preparou para você uma aula especial falando sobre volumes de paralelepípedo e cubo, correto? Vamos lá então, olha só. Em primeiro lugar, nós temos que saber que volume é a quantidade de caixas de 1 metro ou de 1 centímetro, depende da caixa, que cabe dentro de uma figura. Então, por exemplo, essa caixa grandona aqui de 1,20 m por 80 por 30 centímetros de altura, cabe caixas de 1 metro dentro, certo? Vamos verificar. Quantas caixas cabe aqui? Vamos ver. O que nós temos que fazer? Multiplicar as três dimensões. Então, fica 1,20 vezes 0,80 vezes 0,30. Em primeiro lugar, as tem que estar tudo na mesma unidade, tá? Metro, metro, aqui embaixo, ó, centímetro, centímetro, só isso, é só você multiplicar as três dimensões se elas estiverem na mesma medida, tá legal? Então, você vai multiplicar as três assim e o resultado você vai ter lá em quantidade de caixas. Então, professor, mas olha, tem vírgula aqui, então tira a vírgula, pessoal. Vai ficar 120, ó, vai ficar 120 vezes 80. Tirei a vírgula, dá uma olhada, ó. Correto? Então, vamos multiplicar 120 vezes 80 e o resultado vezes 30. Então, copia aqui os dois zeros e 2 vezes 12, 96. Pronto. E aí, 9.600 vezes 30. Observe, tá, pessoal? Assim, então, desce esse zero, desce os 3 zeros, tá vendo? E 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. Pronto, professor. Tudo isso. O problema é que tem que ter, ó, 2, 4, 6 casas depois da vírgula. O que você faz? A vírgula está aqui. Você desloca. Eu vou copiar esse número aqui para você entender melhor. Ó. Eu vou copiar esse número que deu. Tá vendo? Sem a vírgula. Só que tem que ter 3, 2, 4, 6 casas depois da vírgula. Então, você pega a vírgula que está aqui e desloca 6 casas para cá. Pronto! E aí você pode cortar esses zeros aqui. Então, o volume dessa figura aqui é 0,288 metros cúbicos. Então, aqui é só para dizer que é uma caixa de 1 metro, né? Então, cabe um pedaço de uma caixa aqui. Da mesma maneira, aqui. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais fácil, porque 2 vezes 1,5 dá 3. Ó. E 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui cabe, aqui dentro dessa caixa, 15 caixinhas de 1 centímetro de aresta ou de lado. Pronto. Isso é calcular o volume, correto? Simples assim. Agora, se você quiser saber volumes em litros, então o procedimento inicial é o mesmo. Então, volume é igual, ó, a 12 vezes 12 vezes 12, porque já está em centímetros. Então, vamos lá. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, vamos fazer aqui, ó. Então, ó, 144 vezes 12. É assim que tem que fazer, pessoal. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Sinalzinho de mais. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Assim, ó, sem medo de errar. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Com 4, 7. 1.728 centímetros cúbicos. Tá. E aí, o que você tem que saber? Que em cada 1.000 centímetros cúbicos, no reservatório de 1.000 centímetros cúbicos, cabe 1 litro de água, certo? Que é 10, que é uma caixinha de 10 vezes 10 por 10. Você pegar uma caixinha aqui de 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, caberiam aqui dentro 1 litro de água. Então, para transformar centímetros cúbicos para litro, basta dividir por 1.000. É isso que tem que guardar, tá? Então, dividir aqui por 1.000 significa deslocar 3 casas para a esquerda. Então, é 1,728 litros. Pronto. Professor, e se for metro? É o mesmo raciocínio. Em primeiro lugar, você vai multiplicar 8 vezes 3
vezes 2,5. Pronto. Aí você faz o cálculo. 8 vezes 3, 24. Ó, 24 vezes 2,5. 24 vezes 2 é 48 e a metade de 24 é 12. Então aqui, ó, se você multiplicar com calma, vai dar 60. 60 metros cúbicos. E qual é a relação do metro cúbico? Em uma caixa de 1 metro cúbico de aresta, cabe 1.000 litros. Então, se for metro cúbico, você multiplica por 1.000 para saber a capacidade em litros. Então, aqui o volume vai ser 60.000 litros. Correto? Então, se for centímetros cúbicos, divide por 1.000. Se for metros cúbicos, multiplica por 1.000. Correto? Guarda essas ideias aí, tá? Bom, uma outra coisa também que pode acontecer é aparecer o decímetro. E aí é legal você saber. Então, em primeiro lugar aqui, por quê? Porque uma caixa com 1 decímetro cúbico, é bom você saber, ó. Uma caixa com 1 decímetro, de lado é como se fosse 10 centímetros. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, 1 decímetro cúbico tem a capacidade de 1 litro. Então, se aqui está em decímetro, vamos converter tudo para decímetro. Por exemplo, centímetro para decímetro, centímetro para cá, você vai para a esquerda. Então, desloca a vírgula para a esquerda, são 3 decímetros. Olha lá. 0,2 metros, você desloca a vírgula para a direita. Então, vai ser 2 decímetros. Olha só, 2 decímetros. E aí, como está tudo em decímetro, você já calcula o volume. Ó, 2 vezes 3 vezes 1,5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 vai dar 9. Então, dá 9 decímetros cúbicos. Como já está em decímetro, fica 9 litros. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Ó, já está em decímetros, 10 centímetros, desloca a vírgula uma casa para a esquerda, dá 1 decímetro. Então, nesse caso aqui, qual é o volume? 2,5 vezes 1,2 vezes 1. Então, que é vezes 1 ali. Então, o volume aqui vai ser quem? 2,5, que eu vou multiplicar 25 sem a vírgula, vezes 12. Observe, ó, 2 vezes 25 dá 50, por uma casinha aqui, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, certo, pessoal? Então, observe que aqui vai ser, ó, 2 vezes 5, 0, sobe 1, 50, desce aqui, 5 mais 5, 10, sobe 1, dá 300. Então, aqui vai ser, ó, 300, certo? Tem uma casa aqui, e aqui, 2 casas depois da vírgula, aqui vai ser cúbico, ou se você preferir, 3 medidas de conversão. De centímetros cúbicos para litros, capacidade. Divide por 1.000. De metros cúbicos para litros, multiplica por 1.000. E o decímetro já está em litros, tá bom? Diante disso, nós vamos calcular aqui a quantidade de água que cabe nesse reservatório. Observe que já está em metros, certo? Então, o que nós vamos fazer é multiplicar as 3 dimensões. E 1,00 metros é 1. Então, aqui é como se fosse 1, não precisa dessa vírgula. Então, em primeiro lugar, vamos calcular em metros. Então, é 1 vezes 1,20 vezes 0,80. Então, vamos multiplicar esses dois números aqui, ó, 12, ou melhor, 120, tirei a vírgula, por 80. Olha só. Então, copia aqui os dois zeros, 2 vezes 8, 16, põe 6, sobe 1. 1 vezes 8, 8, com 9. Pronto. Só que nós temos 2 casas, 4 casas depois da vírgula. Então, a vírgula está aqui, ó, vai dar 0,96 metros cúbicos. Pronto. Para transformar em litros, nós aprendemos que tem que multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Quer dizer, né? A vírgula está aqui, então desloca 1, 2 e acrescenta um zero. Olha só, então 960 litros, alternativa C. Bom, aí tem um exercício interessante que é a fabricação de um porta-lápis. O porta-lápis de madeira ele foi construído nesse formato aqui, certo? O cubo de dentro, são 2 cúbicos, tá? O cubo de dentro é vazio, esse cubo aqui.
E a aresta do cubo maior mede 12. Então, esse cubo de fora mede 12, aqui mede 12 e aqui mede 12. E o de dentro mede 8, mede 8 e mede 8. Então, se você tinha um cubo de 12 por 12 por 12 e retirou esse cubo aqui, você utilizou o resto da madeira. E essa é a pergunta do exercício. Então, em primeiro lugar, vamos calcular o volume do cubo maior. 12 vezes 12 vezes 12. Então, aqui, ó, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, multiplica direitinho, vai dar 1.728 centímetros cúbicos, tá bom? Deixa aqui. Volume 2. O volume 2 vai ser o cubo de dentro. Ó, 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar 512 centímetros cúbicos. Então, por terceiro lugar, o volume final vai ser quem? O volume 1, vamos pensar assim, ó, menos o volume 2. Então, o volume 1 menos o volume 2. Entre outras palavras, temos aqui, ó, 1.700 menos 500. Se fizer 16, 1.216 centímetros, que é a alternativa E. Tá bom? Tá feinho aqui. Deixa eu só melhorar esse bonitinho aqui para encerrar legal. Então, aqui, ó, esse número bonitinho aqui é 1.216, tá legal? É só você fazer essa continha de menos aí, para você entender melhor. Então, aqui vai dar 1.216 centímetros cúbicos, tá legal? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!